Na véspera do casamento, minha filha me deixou na porta do asilo com uma mala pequena. Deu uma risadinha e disse: "A senhora já cumpriu seu papel, mãe." Não derramei uma única lágrima. No dia seguinte, quando ela subiu no altar, a porta dos fundos se abriu. O noivo ergueu os olhos, ficou pálido e sussurrou: "Meu Deus, é realmente ela?" Todos se viraram, e minha filha não imaginava o que eu faria naquela noite. Meu nome é Beatriz, tenho 64 anos, e na véspera do casamento da minha filha, ela me deixou na porta de um asilo, como quem descarta lixo. Eu sei que você deve estar pensando que eu exagerei, que deve ter algum mal-entendido, que filha nenhuma faz isso com a própria mãe. Mas espera só até você ouvir o que aconteceu. Porque o que a Clarice fez comigo foi tão calculado, tão frio, tão cruel, que até hoje eu me pergunto em que momento eu criei um monstro. Tudo começou há 6 meses. A Clarice apareceu aqui no meu apartamento no setor oeste, em Goiânia, toda empolgada. Ela e o Rodrigo estavam juntos já fazia 4 anos e finalmente iam casar. A cerimônia seria em abril, na igreja São Francisco de Assis, uma das igrejas históricas mais lindas da cidade. Recepção numa chácara sofisticada, 300 convidados. Casamento grande, caro, daqueles que aparecem nas colunas sociais. Eu fiquei genuinamente feliz por ela. Afinal, era minha filha única. Meu único laço de sangue que me restava depois que meu marido morreu de AVC há 8 anos. Ofereci ajuda imediatamente. "Clarice, precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar com o que você quiser. Decoração, vestido, convites, o que for." Ela me olhou com aquele sorriso que eu levei 36 anos para aprender a decifrar. Um sorriso que não chegava nos olhos. "Não precisa, mãe. Eu e o Rodrigo temos tudo sob controle." Nos meses seguintes, a Clarice foi me afastando, gradualmente, sem barulho, como quem vai cortando os fios de uma marionete um por um, devagar, para a boneca não perceber que está perdendo os movimentos. Ela não me convidava para provar vestidos. Não me mostrava as fotos da decoração. Não pedia opinião sobre buffet, sobre música, sobre nada. Quando eu perguntava qualquer coisa sobre o casamento, ela desconversava. "Mãe, você não precisa se preocupar com isso. Relaxa. Aproveita." Eu achei estranho. Claro que achei. Mas relevei. Pensei. Deve ser o estresse de noiva. Todo mundo fica meio louco organizando o casamento. Ela vai me chamar quando precisar. Então eu esperei. Continuei minha vida, dando consultoria em projetos de restauro, trabalhando em casa, vivendo minha rotina de aposentada que ainda tinha muito para contribuir profissionalmente. Até que há 3 meses, a Clarice apareceu aqui com um pedido. E olha, eu devia ter desconfiado naquela hora. Devia ter visto os sinais. Mas mãe é burra quando se trata de filha, né? A gente quer acreditar que aquela criança que a gente gerou, que a gente criou, que a gente amou com cada célula do corpo, não é capaz de certas coisas. A Clarice chegou no sábado de manhã, sentou aqui nessa mesma sala onde eu tô agora, e disse: "Mãe, eu preciso de um favor enorme. A senhora sabe que eu e o Rodrigo compramos aquela casa no setor sul, né? Aquela casa antiga, tombada?" Eu sabia. Era uma casa linda, colonial, que precisava de restauro completo. "Pois é, mãe. A gente precisa fazer o projeto de reforma, mas tem que ser aprovado pelo IPHAN porque a casa é patrimônio histórico, e a senhora é especialista nisso. A senhora trabalhou a vida inteira com restauro." "Eu não tenho tempo, mãe. Tô atolada com o escritório e com o casamento. Me ajuda?" Eu hesitei. Projeto de restauro de imóvel tombado não é brincadeira. Leva semanas. Exige levantamento histórico detalhado, estudo de materiais originais, projeto técnico complexo, memorial descritivo extenso. É trabalho de meses para quem faz direito. Mas a Clarice insistiu. "Mãe, eu preciso muito. A senhora é a melhor nisso. Ninguém faz como a senhora. Por favor. Depois do casamento eu compenso a senhora." E eu, como a idiota que sempre fui quando se tratava da minha filha, aceitei. Passei 6 semanas trabalhando naquele projeto. 6 semanas sentada nessa mesa, de manhã até de noite, fazendo o levantamento histórico da casa, estudando fotos antigas do bairro, analisando a arquitetura original, desenhando cada detalhe técnico no computador. Estudei os materiais que eram usados na época da construção.
Fiz o memorial descritivo com 23 páginas explicando cada escolha técnica. Montei o projeto completo, seguindo todas as exigências do IFAM, porque eu sabia exatamente o que eles pediam. 33 anos como professora de arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Goiás não passam em branco. Eu conhecia aqueles processos como ninguém. Quando terminei, liguei para Clarice. Filha, o projeto está pronto. Pode vir buscar. Ela veio no mesmo dia. Pegou o pendrive com todos os arquivos. Olhou rapidamente para as pranchas impressas que eu tinha separado. Obrigada, mãe. A senhora salvou minha vida. E foi embora. 2 semanas depois, eu estava rolando o Instagram à noite, deitada aqui no sofá, quando vi um post da Clarice. Era a imagem do projeto. A planta baixa, o corte, a fachada. Tudo que eu tinha feito. E a legenda dizia: nosso projeto de restauro foi aprovado pelo IFAM. Muito orgulho de assinar esse trabalho ao lado do Rodrigo. Preservar a história arquitetônica de Goiânia é uma responsabilidade que levamos a sério. Senti uma facada no peito. Meu nome não estava em lugar nenhum, nem nos créditos, nem nos comentários. Nada. Como se eu não existisse. Como se aquelas 6 semanas de trabalho tivessem brotado do nada. Fiquei olhando para o teto do meu quarto naquela noite, sem conseguir dormir. E uma parte de mim, a parte racional, a parte que foi professora universitária a vida inteira e que sabe reconhecer quando alguém está te passando para trás, essa parte gritava: Beatriz, acorda, sua filha acabou de roubar seu trabalho. Mas a outra parte, a parte mãe, a parte que lembra da Clarice bebê no meu colo, chorando de cólica às 3 da manhã enquanto eu andava pela casa cantando baixinho para ela dormir, essa parte dizia: relaxa, é sua filha. Mães ajudam filhas. Isso é normal. Eu escolhi ouvir a segunda voz. E não falei nada, mas espera, porque fica muito pior essa história. Há 1 mês, a Clarice me ligou. A voz dela estava diferente, formal, distante. Como se ela tivesse ensaiado o que ia dizer. Mãe, preciso falar com você sobre o casamento. Pode vir aqui em casa amanhã? Senti um aperto no peito, mas concordei. No dia seguinte fui até a casa dela. Sentamos na sala. O Rodrigo não estava. A Clarice começou sem rodeios. Mãe, eu e o Rodrigo conversamos muito e a gente decidiu que o casamento vai ser mais intimista. Só família próxima e amigos essenciais. A gente precisa cortar a lista de convidados. Eu já estava achando estranho, mas ainda não tinha entendido aonde ela queria chegar. Tá bom, Clarice. Faz sentido. Casamento muito grande é cansativo mesmo. Ela continuou, olhando para a mesa de centro, não para mim. É que assim, mãe, a gente pensou que talvez fosse melhor a senhora não ir. Juro que o mundo parou naquele segundo. Como assim eu não ir? Perguntei, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. É o seu casamento, Clarice. Eu sou sua mãe. Ela suspirou. Aquele suspiro de quem está lidando com uma pessoa difícil que não entende o óbvio. Mãe, a senhora já tem 64 anos. A senhora cansa fácil. A cerimônia vai ser longa. A festa vai ser até de madrugada. A senhora não vai aguentar. Seria desconfortável para a senhora ficar lá o tempo todo. Eu tremia. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Clarice, eu aguento perfeitamente. Eu quero estar lá. Eu preciso estar lá. Ela endureceu, cruzou os braços e disse com aquela frieza que eu nunca tinha visto nela antes. Não dá, mãe. A decisão já está tomada. A senhora vai entender com o tempo que foi pro bem da senhora. Saí daquela casa em choque. Dirigi até o meu apartamento no piloto automático. Nem lembro como cheguei em casa. Entrei, tranquei a porta e desabei no sofá. Chorei. Chorei tanto que fiquei com dor de cabeça. E quando consegui me acalmar um pouco, liguei para a Sílvia. A Sílvia é minha amiga há 20 anos. A gente se conheceu num grupo de apoio para viúvas. Ela é psicóloga. Me acompanhou durante os anos mais difíceis depois que meu marido morreu. E sempre teve uma visão muito clara sobre a Clarice. Uma visão que eu me recusava a enxergar. Sílvia, eu disse chorando no telefone. A Clarice não quer que eu vá no casamento dela. Houve um silêncio do outro lado. Depois, a voz dela firme. Beatriz, sua filha está te excluindo do casamento dela. Isso não é proteção. Isso é crueldade. Você precisa enxergar isso. Eu soluçava. Mas deve ter um motivo. Ela deve estar estressada.
ela vai mudar de ideia. A Silvia foi direta como sempre. Não vai, e você precisa se preparar para o que vem. Desliguei o telefone e fiquei deitada no escuro, tentando entender, tentando processar. Como é que a filha que eu gerei, que eu criei sozinha depois que o pai dela morreu, que eu apoiei em cada fase da vida, que eu ajudei na faculdade, na carreira, em tudo, como é que essa filha podia me descartar assim? E então me veio uma memória. A Clarice tinha 7 anos. Ela tinha caído no parquinho da escola e quebrado o braço. Eu larguei tudo no meio de uma aula na universidade e corri para o hospital. Fiquei com ela a noite inteira. Segurei a mão dela enquanto colocavam o gesso. Cantei as mesmas músicas que eu cantava quando ela era bebê. E ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de lágrima e disse: Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Eu te amo para sempre. Onde foi parar aquela menina? Uma semana antes do casamento, na sexta-feira de manhã, eu estava aqui em casa organizando uns documentos quando ouvi a chave girando na fechadura. Levantei assustada. A Clarice entrou. Ela tinha cópia da minha chave. Eu tinha dado anos atrás para emergências, mas ela nunca tinha usado sem avisar antes. Clarice, o que você está fazendo aqui? Ela entrou sem responder. Foi direto para o meu quarto. Abriu o guarda-roupa. Começou a pegar roupas. Clarice, o que é isso? Perguntei, seguindo ela. Ela pegou uma mala pequena que eu tinha guardada em cima do armário. Começou a colocar roupas dentro. 3 vestidos velhos, uma calça, 2 blusas. Pegou meus remédios de pressão no criado mudo. Mãe, ela disse sem olhar para mim. Eu e o Rodrigo pensamos numa solução. A gente reservou uma vaga para a senhora num lar de repouso muito bom aqui perto. A senhora vai ficar lá uns dias, descansando, sendo bem cuidada. Enquanto isso, a gente faz o casamento e depois, quando a gente voltar da lua de mel, a gente busca a senhora e vê como fica. Eu gelei. Você quer me internar num asilo, falei devagar, para eu não ir no seu casamento. Ela fechou a mala. Virou para mim. Não é asilo, mãe. É lar de repouso, temporário. A senhora vai gostar. Tem enfermeiras, tem atividades, tem outras pessoas da idade da senhora. A senhora precisa de cuidados que eu não posso dar agora. Senti raiva subindo. Eu não preciso de cuidado nenhum. Eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar na minha casa. A Clarice deu um passo na minha direção. A voz dela ficou baixa, perigosa. Mãe, se a senhora aparecer no meu casamento, eu vou pedir para a segurança tirar a senhora de lá. Não me envergonha na frente dos meus convidados. Envergonha. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Minha filha tinha vergonha de mim. Eu vou ficar aqui, repeti, mas minha voz saiu fraca. A Clarice pegou a mala. A gente volta amanhã de tarde para buscar a senhora. E saiu. Passei o resto do dia em pânico. Liguei para Silvia de novo. Ela veio aqui. Ficou comigo a tarde inteira. Beatriz, você não pode deixar ela fazer isso. Você precisa se posicionar. Eu balançava a cabeça. Mas e se ela realmente chamar a segurança? E se eu aparecer lá e ela me expulsa na frente de todo mundo? A humilhação vai ser pior. Silvia pegou minhas mãos. A humilhação já aconteceu, Beatriz. Sua filha já te humilhou. A pergunta agora é: você vai aceitar? Na sexta à tarde, véspera do casamento, a campainha tocou. Abri a porta. Era a Clarice e o Rodrigo. Ela estava com a mala na mão. A mala que ela tinha arrumado de manhã. Mãe, vamos. Olhei para o Rodrigo. Ele desviou o olhar. Não disse nada. Apenas ficou ali parado, bloqueando a porta enquanto a Clarice esperava. Eu não vou, falei. A Clarice suspirou. Mãe, por favor, não dificulta. O Rodrigo finalmente falou, a voz baixa. Dona Beatriz, por favor, é só por alguns dias. Olhei para os dois, para o homem que minha filha escolheu. Um homem fraco. Um homem que estava ali, cúmplice, deixando aquilo acontecer sem dizer uma palavra de verdade. E olhei para minha filha, para a mulher que eu criei, para a mulher que eu amava mais do que amava minha própria vida, e vi uma estranha. Vocês não têm o direito de fazer isso comigo, sussurrei. Eu sou adulta. Eu tenho autonomia. A Clarice ignorou. Ficou de pé, segurando a mala, esperando. O Rodrigo continuou na porta. Era coerção silenciosa, sem gritos, sem violência física, mas era coerção. Peguei a mala, peguei minha bolsa
E desci com eles. Entramos no carro. Rodrigo dirigindo. Clarice no banco da frente, em silêncio. Eu no banco de trás, olhando pela janela, tentando entender como minha vida tinha chegado naquele ponto. Saímos do setor oeste. Pegamos a avenida principal. Fomos para a periferia. Rodamos por uns 20 minutos até chegar num bairro que eu não conhecia. Casas simples. Ruas de asfalto rachado. E no final da rua, um prédio velho, pintado de bege desbotado, com uma placa na frente. Lar de Idosos Renascer. Não era lar de repouso sofisticado. Era asilo. Asilo comum. Daqueles que aparecem em reportagem de maus tratos. O Rodrigo estacionou. A Clarice desceu. Abriu minha porta. Pegou a mala. Me deu a mão para eu descer do carro. Ficamos paradas ali na calçada. Ela me entregou a mala. Olhou nos meus olhos. E houve um segundo. Apenas um segundo. Em que eu vi alguma coisa cruzar o rosto dela. Uma sombra. Culpa, talvez. Ou dúvida. Ou apenas o último resquício de humanidade que ainda existia nela. Mas a sombra passou. E ela deu uma risadinha. Curta. Fria. E disse a frase que eu vou lembrar pro resto da minha vida. A senhora já cumpriu seu papel, mãe. Senti o mundo desabar. Mas não derramei uma lágrima sequer. Apenas peguei a mala. Olhei para ela uma última vez. E disse: está bem, Clarice. Se é isso que você quer. Virei as costas. Entrei no asilo. A porta se fechou atrás de mim. Ouvi o carro arrancando. Fui recebida por uma enfermeira. Ela me levou para um corredor comprido que cheirava a desinfetante misturado com urina. Paredes com tinta descascando. Luz amarelada. No final do corredor, um quarto compartilhado com outras 3 idosas. Cama estreita com lençol fino. Armário de metal enferrujado. Uma janela pequena com vista para um muro. A senhora pode descansar aqui, disse a enfermeira. Amanhã a gente faz a ficha completa. E saiu. Sentei na cama. Abri a mala. A Clarice tinha colocado apenas 3 mudas de roupa velha e meus remédios de pressão. Nada mais. Nem escova de dente, nem pente. Nada. Olhei em volta. As outras 3 idosas me olhavam em silêncio. Uma delas, de cabelos brancos completamente despenteados, sorriu sem dentes. Bem-vinda, filha. Aqui a gente fica esquecido mesmo. Esquecido. Peguei meu celular. Tinha 23% de bateria. Liguei para Silvia. Ela atendeu no primeiro toque. Beatriz? A voz dela estava tensa. Silvia? Falei, tentando manter a calma. Minha filha me internou num asilo na véspera do casamento dela. Houve um segundo de silêncio. Depois a Silvia explodiu. Eu vou te buscar agora. Me manda o endereço. Respirei fundo. Não, deixa. Eu tenho um plano melhor. Desliguei. E então liguei para o professor Maurício. O Maurício Andrade foi meu colega na Universidade Federal de Goiás por 35 anos. A gente se aposentou quase na mesma época. Ele é arquiteto renomado, consultor do IFAM, membro do Conselho Consultivo Regional. Homem sério, justo e meu amigo de décadas. Ele atendeu. Beatriz, tudo bem? Respirei fundo. Maurício, preciso de um favor incomum, mas urgente. Ele percebeu o tom da minha voz. Fala. O que você precisa? Expliquei tudo. O casamento, a exclusão, o asilo. E então falei o que eu precisava que ele fizesse. O Maurício ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou. Beatriz, você tem certeza disso? Respondi com uma firmeza que eu nem sabia que tinha. Absoluta. Ele disse. Então conta comigo. Vou fazer exatamente o que você pediu. Desliguei. Deitei naquela cama estreita. Olhei para o teto rachado. E pela primeira vez em 36 anos, eu não senti pena da Clarice. Não senti vontade de proteger ela. Não senti vontade de relevar. Senti raiva. Raiva pura, do tipo que queima por dentro e transforma a pessoa. E você não vai acreditar no que eu fiz no dia seguinte. Antes de eu contar o que aconteceu naquela manhã de sábado, eu preciso te perguntar uma coisa. O que você faria no meu lugar? Sua filha te tranca num asilo na véspera do casamento dela. Te exclui, te descarta. Você fica quieta e aceita? Ou você reage? Porque o que eu fiz no dia seguinte mudou tudo. Para sempre. No sábado de manhã, dia do casamento, eu acordei às 5h30. As outras idosas do quarto ainda dormiam. Me levantei em silêncio. Peguei meu celular. 15% de bateria.
Mandei mensagem pro Maurício. Pode vir me buscar. Ele respondeu em 2 minutos. Tô saindo. Desci até a recepção. O guarda noturno estava cochilando numa cadeira. Passei por ele sem fazer barulho. Esperei na calçada. 6h15 da manhã. Goiânia ainda acordando. Rua vazia. Céu clareando. 10 minutos depois, o carro do Maurício dobrou a esquina. Ele parou na minha frente. A Silvia estava no banco do passageiro. Entrei no banco de trás. Maurício olhou para mim pelo retrovisor. Você tá bem? Eu amarrei o cinto. Vamos. A gente não foi direto para a casa do Maurício. Primeira parada, delegacia. A Silvia tinha insistido na noite anterior pelo telefone. Beatriz, o que eles fizeram é coerção. Você foi conduzida contra a sua vontade expressa. Você precisa registrar. Ela tinha razão. Cheguei na delegacia às 7 da manhã. Fui atendida pelo delegado de plantão. Contei tudo. Ele anotou cada detalhe. No final, perguntou: a senhora quer representar criminalmente contra sua filha? Pensei por um momento. Ainda não, mas quero que fique registrado que isso aconteceu. Ele assentiu. Vou lavrar o boletim de ocorrência. Saí de lá com uma via do BO na bolsa, papel oficial, timbrado, com número de protocolo. Uma prova silenciosa de que o que aconteceu não foi invenção da minha cabeça. Da delegacia, fomos para a casa do Maurício. Ele morava num apartamento no setor Bueno. Chegamos às 8h15. Tomamos café. A Silvia fez ovos mexidos. Eu comi pouco. Tava com o estômago embrulhado. Maurício abriu o notebook na mesa da cozinha. Olhou para mim. Beatriz, você tem certeza que quer fazer isso? Porque não tem volta. Vai ser devastador para ela. Peguei a xícara de café. Bebi um gole. Ela me deixou num asilo, Maurício. Me excluiu do casamento dela. Me usou durante anos e depois me descartou como lixo. Eu tenho certeza. Maurício respirou fundo. Então, vamos fazer direito. E vamos fazer com precisão. Ele explicou o plano. O Maurício é membro do Conselho Consultivo do IPHAN Regional. Tem acesso ao sistema de processos de aprovação de projetos em imóveis tombados. E tem conhecimento técnico suficiente para identificar a autoria de projetos só de olhar. Ele acessou o sistema. Buscou o processo da casa da Clarice e do Rodrigo. Aquele projeto que eu tinha desenvolvido e que ela tinha registrado como autora. Abriu os arquivos. Analisou em silêncio por uns 20 minutos. Eu e a Silvia ficamos esperando sem falar nada. Finalmente, ele se virou para mim. Beatriz, esse projeto tem sua digital técnica em cada linha. A forma como você estrutura o levantamento histórico, os detalhes construtivos, a linguagem do memorial descritivo. Eu trabalhei com você por 35 anos. Eu reconheço seu trabalho quando vejo. Peguei o pendrive que eu tinha trazido na bolsa. Tá tudo aqui. Todos os arquivos originais que eu desenvolvi no meu computador antes de mandar para Clarice. Todas as versões. Todos os metadados com data de criação e modificação. Todo o histórico de autoria registrado no próprio software de arquitetura. Maurício pegou o pendrive. Conectou no notebook. Abriu arquivo por arquivo. Conferiu metadados. Conferiu datas. Conferiu camadas do desenho técnico. 20 minutos depois, ele olhou para mim com uma expressão séria. Isso é prova irrefutável de autoria, Beatriz. Não tem como contestar. Ele começou a digitar. Estava redigindo uma denúncia formal de irregularidade de autoria junto ao IPHAN. Anexou meus arquivos originais. Anexou os metadados. Anexou uma declaração técnica assinada por ele como membro do Conselho Consultivo, atestando o reconhecimento de autoria baseado em análise técnica comparativa. Terminou de digitar às 10h40 da manhã. Olhou para mim. Se eu protocolar isso agora, abre um processo administrativo oficial, público, registrado. Vai ficar no sistema. Qualquer pessoa que pesquisar o nome da Clarice Leal Vasconcelos vai encontrar um processo aberto por irregularidade de autoria em projeto aprovado pelo IPHAN. Eu não pisquei. Protocola. Ele apertou Enter. Processo protocolado às 10h43 da manhã de sábado. Número de protocolo gerado automaticamente. E-mail de confirmação chegando na caixa de entrada dele 3 segundos depois. Maurício virou a tela do notebook para mim. Tá feito. Olhei para aquela tela, para o número de protocolo, para o meu nome listado como denunciante, e senti algo estranho. Não era satisfação, não era alívio, era reconhecimento. Meu nome,
oficialmente, registrado. Depois de anos sendo apagada. Maurício explicou o que aquilo significava na prática. Esse processo não resolve em uma semana. Vai levar meses, mas enquanto tiver aberto, vai aparecer em qualquer consulta ao nome dela. Qualquer cliente que pesquisar antes de contratar, qualquer concurso público que ela tentar participar, vai estar lá. A Sílvia, que tinha ficado quieta o tempo todo, finalmente falou. E agora? Olhei para ela. Agora eu vou no casamento. Maurício olhou para o relógio. A cerimônia é às 4 da tarde. Você tem 5 horas. Levantei. Então vamos. A próxima parada foi a Igreja São Francisco de Assis. Chegamos lá ao meio-dia. A igreja estava vazia ainda. Decoração sendo montada. Flores brancas nos bancos. Tapete vermelho no corredor central. Pedi para falar com o padre Augusto. A secretária da igreja foi chamar. 2 minutos depois, ele apareceu. Padre Augusto tem 61 anos. É pároco da São Francisco há 15 anos. Homem sério. Justo. Conhecido por não aceitar palhaçada. Pedi para falar com ele em particular. Ele nos levou para a sacristia. Sentamos. Contei tudo. Sem chorar. Sem dramatizar. Apenas os fatos. A exclusão. O asilo. A coerção. O boletim de ocorrência registrado naquela manhã. Mostrei o papel. Padre Augusto ouviu em silêncio. Quando terminei, ele ficou parado por um longo momento. Depois disse: Dona Beatriz, a igreja não pode obrigar os noivos a incluírem quem quer que seja na lista de convidados, mas também não posso impedir que a mãe da noiva entre num espaço público de culto. Respirei aliviada. É tudo que eu peço, padre. Entrar, sentar, testemunhar. Ele assentiu. O lugar da mãe da noiva é no banco da frente. Se alguém questionar sua presença, eu direi que a senhora é bem-vinda nesta igreja como qualquer fiel. Saímos da sacristia. Agradeci. Voltamos para o carro. Maurício perguntou: E agora? Olhei para ele. Agora eu preciso de roupa. A gente foi para o shopping. Entrei numa loja. Gastei R$ 1.200. Dinheiro que eu tinha sacado no caixa eletrônico antes de ir para a delegacia, porque eu sabia que ia precisar. Comprei vestido elegante, azul marinho, sóbrio, mas bonito. Sapato de salto baixo confortável. Bolsa pequena. Da loja de roupas, fui direto para o salão de beleza. Marquei horário relâmpago, lavei o cabelo, escovei, fiz as unhas, maquiagem leve. Quando saí do salão, eram 3 horas da tarde. Olhei no espelho. Não me reconheci. Não porque tivesse mudado fisicamente, mas porque a mulher que me olhava de volta não era mais a Beatriz que aceitava tudo calada. Maurício e Sílvia me esperavam no carro. Você tá linda, disse a Sílvia. Entrei no carro. Vamos para a igreja. Chegamos lá às 3h40. Convidados já estavam chegando. Carros estacionando, gente entrando. Maurício estacionou numa vaga lateral. A gente entrou pela porta lateral da igreja. Discretamente. Padre Augusto estava esperando. Ele me indicou o banco da frente, lado esquerdo, lado da família da noiva. Sentei. Maurício e Sílvia sentaram do meu lado. 3h50. A igreja estava enchendo. Eu reconheci alguns rostos. Colegas de trabalho da Clarice. Amigos do Rodrigo. Gente que eu não conhecia. 4 horas. A marcha nupcial começou. Todo mundo levantou. Eu levantei também. Olhei para a porta. O Rodrigo estava no altar, esperando. De terno cinza claro. Gravata azul. Ele olhava para a porta da igreja com aquela expressão de noivo emocionado. E então a Clarice apareceu. Vestido branco. Longo. Véu de 3 metros. Buquê de rosas brancas. Ela estava linda. Não posso negar. Minha filha sempre foi bonita. Mas naquele momento, olhando para ela começar a caminhar pelo corredor, eu não senti orgulho. Senti vazio. Ela caminhava devagar, sorrindo para os convidados, cumprimentando com os olhos, radiante, perfeita, como se o mundo fosse dela, até que ela chegou na metade do corredor e me viu. O passo dela vacilou. Foi uma fração de segundo, mas eu vi. Todo mundo que estava olhando com atenção viu. O sorriso dela congelou. Os olhos encontraram os meus, e houve um segundo de puro choque naquele rosto. Ela não parou completamente. Continuou andando, mas o sorriso tinha virado máscara, rígida, forçada. Rodrigo, no altar, me viu nesse momento. Ficou branco, pálido. Os lábios dele se moveram, sem som.
mas eu consegui ler. Meu Deus! Helena Vasconcelos, mãe do Rodrigo, estava sentada no banco da frente do outro lado. Ela virou a cabeça. Me viu. Ficou alguns segundos me olhando. Depois levantou. Atravessou o corredor. Veio até mim. Pegou minha mão. Não disse nada. Apenas ficou ali, de pé do meu lado. Esse gesto silencioso valeu mais do que 1000 palavras. Clarice chegou no altar. Ficou de frente para o Padre Augusto. Rodrigo ao lado dela. Os dois de costas para mim. Mas eu via a nuca dela. Tensa, rígida. A cerimônia começou. Padre Augusto conduziu com a sobriedade de sempre. Leituras bíblicas, cânticos. E então a homilia. Matrimônio, começou o padre, é mais do que uma celebração, é uma escolha. Uma escolha de construir uma vida baseada na verdade, na transparência, no respeito. Não apenas entre os cônjuges, mas entre todos os laços que formam uma família. Ele fez uma pausa. Olhou para os noivos. As escolhas que fazemos quando construímos uma vida a dois revelam quem realmente somos. E famílias saudáveis são construídas sobre alicerces de honestidade e gratidão por aqueles que nos trouxeram até aqui. Quem não sabia de nada ouviu uma homilia genérica. Quem sabia, Clarice, Rodrigo, Helena, eu, ouviu cada palavra como se fosse pedra caindo. A Clarice estava visivelmente tensa. O Rodrigo olhava para o chão. A cerimônia terminou. Padre Augusto declarou os dois marido e mulher. Eles se beijaram. Aplausos. A marcha nupcial tocou de novo. Eles começaram a sair da igreja. Quando passaram por mim, a Clarice olhou para frente. Não olhou para mim uma vez. O Rodrigo me lançou um olhar rápido, culpado, e desviou. Saíram. Convidados saindo atrás. Maurício e Silvia esperaram comigo. A gente saiu por último. A recepção era numa chácara a 15 minutos da igreja. Maurício dirigiu. Chegamos lá. Portão decorado. Luzes, música. Tudo perfeito, tudo caro. Entramos. Convidados já estavam lá. Drinks, canapés, gente conversando. Quando atravessei o salão principal, a Clarice me viu. Ela veio na minha direção com passada rápida. Voz baixa, controlada. O que você está fazendo aqui? Eu mandei você ficar no asilo. Olhei para ela. Calma. Eu registrei boletim de ocorrência esta manhã, Clarice. Por coerção. Você pode me expulsar daqui se quiser, mas vai fazer isso sabendo que a documentação existe. Ela ficou parada, boca entreaberta, sem palavras. Rodrigo chegou por trás dela. Pousou a mão no ombro dela. Não para apoiar, para conter. Helena, que observava de longe, se aproximou. Ficou ao meu lado. Em silêncio. Clarice recuou. Virou as costas. Foi embora para o outro lado do salão. Sentei numa mesa discreta. Jantei. Observei. A noite foi passando. Música, dança, discursos. E então chegou a hora. O microfone passou de mão em mão. Amigos fazendo brinde. Colegas contando histórias engraçadas. A madrinha da Clarice, que eu nem conhecia, falando sobre amizade. Olhei para Silvia. Ela me olhou de volta. Aquela expressão que dizia: você sabe o que precisa fazer. A pergunta é se você vai fazer. Me levantei. Caminhei até onde estava o homem com o microfone. Era um amigo do Rodrigo. Pedi educadamente. Posso? Ele entregou sem saber quem eu era. Virei para a plateia. 300 pares de olhos em mim. Clarice me viu. Levantou da mesa. Rodrigo segurou a mão dela. Impediu que ela viesse. Respirei fundo e comecei a falar. Boa noite, meu nome é Beatriz Camargo Leal. Sou professora aposentada do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás, onde lecionei por 33 anos. Sou especialista em patrimônio histórico e restauração arquitetônica. Autora de 3 livros técnicos publicados por editoras acadêmicas. Consultora do IFAM. E sou mãe da noiva. O salão ficou em silêncio. Absoluto. Você conseguia ouvir o ar-condicionado. Muitos de vocês não sabiam que eu existia. Minha filha preferiu que eu não estivesse aqui hoje. Ontem à tarde, ela e o noivo me conduziram a um asilo na periferia de Goiânia, contra minha vontade expressa. Ouvi alguém sussurrar. O quê? Continuei, voz firme.
Esta manhã, às 7 horas, registrei boletim de ocorrência por coerção na Delegacia Central de Goiânia. O documento existe. Está lavrado. Tem número de protocolo. É oficial. Silêncio total. Vi algumas pessoas pegando o celular. Outras olhando para Clarice, que estava de pé, pálida. Mas não estou aqui para falar sobre isso. Estou aqui para falar sobre trabalho, sobre autoria, sobre o que significa assinar um projeto arquitetônico. Tirei da bolsa um envelope, abri com calma. Peguei os papéis que estava dentro. O projeto de restauro da casa que o casal adquiriu no setor sul, aquele que foi aprovado pelo IFAM e publicado nas redes sociais da minha filha como conquista profissional dela. Esse projeto foi desenvolvido integralmente por mim. Pausa. Deixei a frase pousar. 6 semanas de trabalho. Levantamento histórico completo. Estudo de materiais originais da época de construção. Projeto técnico com todas as exigências do IFAM. Memorial descritivo com 23 páginas. Desenhos técnicos. Tudo feito por mim. No meu computador. Na minha mesa. Com o meu conhecimento acumulado de 33 anos de carreira acadêmica. Coloquei os papéis sobre a mesa mais próxima. Posso provar isso. Tenho os arquivos originais com metadados de criação e modificação. Tenho o histórico de versões no software de arquitetura mostrando que fui eu quem desenvolveu cada camada do projeto. E tenho declaração técnica do professor Maurício Andrade, membro do Conselho Consultivo do IFAM Regional, que analisou o projeto esta manhã e o reconheceu como meu com base em análise técnica comparativa. Maurício, sentado na mesa ao lado, acenou com a cabeça, confirmando. Esta manhã, às 10h43, o professor Maurício protocolou formalmente, junto ao IFAM, uma denúncia de irregularidade de autoria. Anexou todos os arquivos originais. Anexou os metadados. Anexou a declaração técnica dele. O processo foi aberto. É público. Tem número de protocolo. E vai ficar em aberto até que seja investigado e concluído. Vi gente anotando. Vi gente fotografando os papéis que eu tinha colocado na mesa. E isso não é um caso isolado. Minha voz ficou mais baixa, mais pessoal. Durante anos, sempre que minha filha enfrentava dificuldade técnica num projeto, eu resolvia. Eu desenhava. Eu calculava. Eu entregava pronto. E ela apresentava como se fosse trabalho dela. Olhei para Clarice. Ela estava paralisada, como uma estátua. Fiz isso porque achei que era apoio maternal. Achei que mãe era para isso, para ficar nos bastidores enquanto a filha brilhava. Compreendi ontem, quando ela me deixou na calçada de um asilo, segurando uma mala com 3 mudas de roupa velha, que eu estava errada sobre o que era apoio maternal. Pausa. Respirei. A próxima parte era a mais difícil. Passei a vida inteira trabalhando nos bastidores, formando profissionais que hoje ocupam cargos que eu nunca busquei, elaborando projetos que outros assinaram, orientando teses que renderam prêmios para pessoas que nem me agradeceram nos discursos de premiação. Achei que humildade era isso, ser invisível, deixar que outros levassem o crédito. Achei que era virtude. Senti a voz falhar um pouco. Controlei, continuei. Aprendi que estava confundindo humildade com apagamento, e que apagamento, quando é imposto por quem você amou a vida inteira com cada célula do seu corpo, tem um nome diferente. Tem nome de exploração. Devolvi o microfone para o homem que estava do meu lado. Ele pegou sem falar nada. Olhava para mim como se tivesse visto um fantasma. Não esperei reação. Caminhei em direção à saída. Maurício e Silvia levantaram. Me acompanharam sem pressa. Quando passei pela mesa da Clarice, ela estava sentada de novo, cabeça baixa, mãos tremendo segurando a taça de champanhe vazia. Rodrigo estava ao lado dela, pálido. Saímos do salão. O barulho ficou para trás. Primeiro silêncio. Depois, vozes sobrepostas. Depois, o som da porta se fechando. No estacionamento, entrei no carro. Maurício dirigiu. Silvia sentou do meu lado no banco de trás. Pegou minha mão. Não disse nada. Apenas ficou ali. Eu olhava pela janela. As ruas noturnas de Goiânia passando, luzes amarelas dos postes, carros, gente andando na calçada. Vida normal acontecendo enquanto a minha tinha acabado de virar do avesso. Tentei identificar o que eu estava sentindo. Não era satisfação. Não era alívio. Era algo mais quieto e mais pesado.
A sensação de quem acabou de fazer algo irreversível e sabe que era necessário fazer. Meu telefone tocou. Era o Rodrigo. Não atendi. Tocou de novo. Desliguei a tela. Chegamos no meu apartamento. Silvia subiu comigo, fez chá. Sentamos no sofá. Você foi precisa, ela disse. Você não perdeu o controle uma vez. Respondi baixo. Eu quase perdi. Na hora que peguei o microfone, tive vontade de não falar nada, de ir embora e deixar tudo como estava. Ela perguntou: o que te fez ficar? Pensei. O fato de que se eu fosse embora, eu ia continuar sendo a pessoa que vai embora. E eu não quero mais ser essa pessoa. O Rodrigo ligou mais 2 vezes naquela noite. Na terceira vez, atendi. Ele disse apenas: Dona Beatriz, eu sabia. Eu sempre soube que a senhora fazia os projetos dela. E eu fui covarde. Eu precisava te dizer isso. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Obrigada por ligar, Rodrigo. Desliguei. A Silvia ficou comigo até meia-noite. Quando ela foi embora, fiquei sozinha no apartamento. Sentei na varanda. Olhei para a cidade. Goiânia toda iluminada lá embaixo. E pensei, amanhã acorda um dia diferente. Um dia onde eu não sou mais invisível. Fui dormir quase 2 da manhã. Não consegui. Fiquei olhando para o teto, pensando, repassando cada palavra que eu tinha dito, cada reação que eu tinha visto. No domingo de manhã, acordei com o celular tocando. Era número desconhecido. Atendi. Dona Beatriz? Aqui é da redação do jornal O Popular. A gente recebeu informação sobre um incidente num casamento ontem. A senhora poderia dar uma declaração? Gelei. Como vocês souberam? A jornalista respondeu. Alguém gravou o discurso da senhora e mandou pra gente. Viralizou nos grupos de arquitetura de Goiânia. Desligue-o. Abri o WhatsApp. Tinha mensagens de gente que eu nem sabia que tinha meu número. Ex-alunos, colegas da UFG, gente perguntando se eu estava bem, gente oferecendo apoio. Abri o Instagram. Tinha sido marcada em vários stories. Vídeo do meu discurso, cortado, legendado. Mãe expõe filha arquiteta por plágio em casamento. 3.000 visualizações. 5.000. 10.000. Meu Deus. Liguei pro Maurício. O vídeo vazou. Ele respondeu calmo. Eu sei. Vi de manhã. Beatriz, você falou a verdade. Deixa circular. Desliguei. Passei o domingo trancada em casa. Não atendi mais nenhuma ligação de jornalista. Não dei entrevista. Apenas fiquei quieta. Na segunda-feira de manhã, recebi e-mail do IFAM confirmando o protocolo da denúncia. Número do processo administrativo. Status. Em análise preliminar. Olhei para aquela tela. Para o meu nome listado como denunciante. Para o número oficial do processo. E senti algo estranho. Não era vitória. Era reconhecimento. Meu nome. Finalmente. Registrado. Oficial. Existindo num sistema onde antes só existia o nome dela. Fiquei sentada na frente do computador por um tempo que não soube medir. Depois levantei. Fui até a janela. Fiquei olhando para as árvores do setor oeste. Meu telefone tocou. Era a Helena, mãe do Rodrigo. Atendi. Dona Beatriz, eu queria te dizer que eu não sabia de nada. Se eu soubesse que a Clarice tinha feito aquilo com a senhora, eu teria impedido. Respirei. Obrigada, Helena. Ela continuou. O Rodrigo tá muito mal. Ele não tá conseguindo processar o que aconteceu. Respondi baixo. Eu entendo. Ela deslizou. A Clarice também tá mal, mas ela não admite. Tá dizendo que a senhora inventou tudo. Fechei os olhos. Não inventei, Helena. E você sabe disso. Ela suspirou. Eu sei. Desliguei. Naquela semana, o vídeo do meu discurso rodou pelos grupos de arquitetos de Goiânia. Não viralizou nacionalmente. Mas no círculo específico, onde a Clarice precisava ser reconhecida como profissional competente, todo mundo viu. Todo mundo comentou. E todo mundo formou opinião. A narrativa era simples e devastadora. A mãe fazia, a filha assinava. Espera até você ouvir o que veio depois. Porque a vida da Clarice começou a desmoronar tijolo por tijolo. E eu assisti tudo de longe, sem mover um dedo. 2 semanas depois do casamento, meu telefone tocou de madrugada. 2h15 da manhã. Olhei para o visor. Era a Clarice. Não atendi. Ela ligou de novo. 5 vezes seguidas. Na sexta, atendi. Mãe. A voz dela estava rouca, como se tivesse chorado muito, ou gritado.
Você destruiu minha vida. Fiquei em silêncio, esperando. O Rodrigo pediu separação. Ela continuou, a voz quebrando. Ele disse que não consegue mais confiar em mim. Disse que descobriu outras coisas que eu menti. Disse que não quer mais sociedade comigo no escritório. Ele vai ficar com a marca. Eu vou ter que recomeçar do zero. Respirei fundo. Sinto muito, Clarice. Ela explodiu. Sinto muito? Sinto muito? Você foi no meu casamento. Você pegou o microfone. Você me expôs na frente de 300 pessoas. E agora você diz que sente muito? Gritava, soluçava. Você fez isso de propósito. Você quis me destruir. Mantive a voz calma. Eu fui no seu casamento porque sou sua mãe. E você me excluiu. Você me trancou num asilo. Eu apenas disse a verdade, Clarice. Se a verdade te destruiu, o problema não sou eu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sussurrou. Eu vou processar você. Por difamação. Por danos morais. Eu vou provar que você mentiu. Respondi firme. Eu tenho os arquivos originais. Eu tenho os metadados. Eu tenho declaração técnica do Maurício. Eu tenho processo aberto no IFAM. Você quer processar? Processa. Mas todas essas provas vão aparecer em juízo. Ela desligou. Fiquei deitada no escuro, coração acelerado, mãos tremendo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minha filha tinha me ameaçado com processo judicial. A mesma filha que eu embalei no colo quando era bebê. A mesma filha que eu levei para a escola de mãos dadas durante anos. A mesma filha que eu protegi de tudo e de todos. Na manhã seguinte, terça-feira, recebi notificação extrajudicial, enviada pelo advogado da Clarice, exigindo que eu me retratasse publicamente sobre as acusações de autoria do projeto. Caso contrário, ela entraria com ação judicial por difamação e danos morais, pedindo indenização de R$ 200 mil. Liguei para o Maurício. Ele veio aqui, leu a notificação. Beatriz, isso é blefe. Ela não tem como provar difamação quando você tem todas as provas de autoria. E ela sabe disso. Perguntei. Então, o que eu faço? Ele respondeu. Responde por escrito negando a retratação e reiterando que todas as informações apresentadas são verdadeiras e comprovadas documentalmente. Eu te ajudo a redigir. Sentamos. Redigimos a resposta. Enviei para o advogado dela no mesmo dia. Na quinta-feira daquela semana, recebi ligação de um escritório de arquitetura de Goiânia. Dona Beatriz, a gente pesquisou seu nome depois de ouvir falar do caso. Encontramos seu currículo. Gostaríamos de contratar a senhora como consultora num projeto de restauro de uma casa histórica no centro de Goiás Velho. Aceitei. Na semana seguinte, outro convite. E outro. 3 escritórios diferentes querendo consultoria. Todos tinham pesquisado meu nome. Todos tinham visto meu currículo real. E todos queriam contratar. Enquanto isso, a Clarice perdia clientes. Soube disso pela Helena, que me ligava de vez em quando para me atualizar. Dona Beatriz, a Clarice está com dificuldade de conseguir projeto novo. O processo no IFAM aparece quando os clientes pesquisam o nome dela. E tem gente perguntando se os projetos anteriores que ela assinou foram realmente feitos por ela. A reputação dela estava ruindo, mas ela não desistiu. 1 mês depois do casamento, numa terça à tarde, a campainha do meu apartamento tocou. Olhei pelo olho mágico. Era a Clarice, sozinha. Hesitei. Abri a porta. Ela estava diferente, mais magra. Olheiras profundas, roupa amarrotada, cabelo sem o cuidado de sempre. Mãe, ela disse, voz baixa. Eu posso entrar? Abri espaço. Ela entrou. Sentamos na sala. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Mãe, ela começou. Eu tô desesperada. A sociedade com o Rodrigo foi dissolvida. Eu abri um escritório pequeno sozinha. Mas não tá vindo cliente. E eu peguei um projeto complexo. Um restauro de uma igreja histórica em Pirenópolis. O cliente exige expertise técnica que eu... Ela parou. Engoliu seco. Que eu não tenho. Olhei para ela sem falar nada. Eu pensei, ela continuou, evitando meu olhar, que talvez a senhora pudesse me ajudar. Mais uma vez. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu fiz coisas horríveis com a senhora. Mas eu tô implorando, mãe. Por favor. Senti o impulso.
forte, antigo, automático. A vontade de dizer: deixa eu ver o briefing, me manda os dados. Eu dou uma olhada. 36 anos de maternidade construíram esse reflexo. Ele estava ali, intacto, funcionando perfeitamente. A Clarice viu minha hesitação. Ela conhecia aquele reflexo tão bem quanto eu. Sabia onde apertar. Por favor, mãe. Ela inclinou o corpo para frente, olhos marejados. E foi exatamente isso que me fez recuar. Não a mágoa, não a raiva, o reconhecimento. Ela conhecia o mecanismo, sabia como me manipular. Tinha aprendido comigo ao longo de décadas. Me levantei, fui até a porta, abri. Não, Clarice. Ela ficou sentada, me olhando. Você vai ter que aprender a fazer sozinha. Ou vai contratar alguém e pagar o preço justo pelo serviço. Mas não sou eu. Ela levantou devagar, caminhou até a porta, parou na minha frente. Você nunca vai me perdoar, né? Olhei nos olhos dela. Não sei, Clarice. Talvez um dia, mas hoje não. Ela saiu. Fechei a porta. Fiquei parada no corredor, mão ainda na maçaneta. O reflexo ainda estava ali, doendo, como músculo esticado além do limite, mas não tinha cedido. Liguei para Silvia. Contei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Beatriz, você fez a coisa certa. Perguntei: então por que eu me sinto tão mal? Ela respondeu: porque você ainda é mãe. E ser mãe dói, mesmo quando a gente faz o certo. Nos meses seguintes, vi a vida da Clarice desmoronar aos poucos, não por ação minha, mas por consequência natural do que ela tinha feito. O processo no IFAM continuava aberto. Qualquer cliente que pesquisava o nome dela, encontrava. A história do discurso no casamento circulava nos meios profissionais de Goiânia como lenda urbana. Gente contava pra gente. Escritórios comentavam. Ninguém queria contratar arquiteta com reputação manchada. Ela perdeu a casa que tinha comprado com o Rodrigo. Não conseguiu pagar sozinha. Teve que vender. Mudou para um apartamento pequeno no setor leste, bem mais modesto. O carro importado que ela dirigia? Vendeu. Comprou um usado. As roupas de marca que ela usava pararam de aparecer nos stories do Instagram. E o pior, ela perdeu a identidade profissional que tinha construído. Porque essa identidade era mentira. Era baseada em trabalho que não era dela. E quando a verdade veio à tona, não sobrou nada. Soube disso tudo pela Helena. E por ex-alunos meus que trabalhavam no meio arquitetônico de Goiânia e me contavam nos encontros casuais. Mas não foi só a Clarice que sofreu consequência. O Rodrigo também. Helena me contou que ele estava arrasado. Entrou em depressão. Fez terapia. Disse que não conseguia confiar em mais ninguém depois de descobrir que a mulher que ele amava era capaz de mentir tão sistematicamente. Ele tentou me ligar algumas vezes. Eu não atendi. Não tinha o que falar com ele. Ele foi cúmplice. Ele sabia. Ele viu os e-mails entre mim e a Clarice. Ele sabia que ela me usava. E escolheu ficar calado. 3 meses depois do casamento, a Clarice fez uma última tentativa. Ela apareceu aqui de novo. Dessa vez com uma proposta diferente. Mãe, eu quero retificar o projeto junto ao IFAM, colocar o nome da senhora como coautora, oficialmente, e quero publicar um pedido de desculpas público, nas redes sociais, assumindo que a senhora fez o projeto. Isso resolve? Olhei para ela. Resolve o processo no IFAM, mas não resolve o que você fez comigo. Ela insistiu. Eu sei, mãe. Eu sei que eu errei, mas eu tô tentando consertar. Por favor. Me dá uma chance. Pensei. Por vários dias. Conversei com a Silvia. Conversei com o Maurício. No final, aceitei a retificação. Mas deixei claro. Eu aceito que você corrija o erro no IFAM. Mas isso não significa que eu perdoo. E não significa que eu vou voltar a trabalhar com você. Ela concordou. No mês seguinte, o IFAM publicou retificação oficial. Projeto de restauro da casa no setor sul. Autora, Beatriz Camargo Leal. Coautora, Clarice Leal Vasconcelos. Meu nome, finalmente, oficialmente, no topo. Mas espera, porque ainda não acabou. O golpe final ainda estava por vir. 6 meses depois do casamento, recebi ligação de um advogado. Dona Beatriz, meu nome é Dr. Henrique Borges. Sou advogado especializado em propriedade intelectual.
Estou representando 3 clientes que contrataram sua filha Clarice Leal Vasconcelos para projetos de arquitetura nos últimos 4 anos e agora suspeitam que os projetos não foram desenvolvidos por ela. Eles gostariam de conversar com a senhora. Gelei. Como eles chegaram em mim? Ele explicou. Depois que a história do casamento circulou, eles começaram a comparar os projetos que a Clarice entregou com o trabalho acadêmico da senhora disponível online. Identificaram semelhanças técnicas significativas. Eles querem saber se a senhora participou do desenvolvimento desses projetos. Marquei reunião. Na semana seguinte, sentei numa sala de reuniões de um escritório de advocacia no setor marista. 3 clientes, todos empresários. Todos haviam pago entre 50 e 120 mil reais por projetos arquitetônicos assinados pela Clarice. O Dr. Henrique começou. Dona Beatriz, vou ser direto. Esses 3 projetos apresentam características técnicas muito similares ao seu trabalho acadêmico. A forma como estrutura o levantamento histórico, a precisão dos detalhes construtivos, a linguagem do memorial descritivo. Gostaríamos que a senhora analisasse os projetos e nos dissesse se reconhece sua autoria. Abriram os arquivos no computador. Projeto 1. Restauro de casarão colonial em Goiás Velho. Projeto 2. Reforma de sobrado histórico em Pirenópolis. Projeto 3. Restauro de igreja no Centro Histórico de Goiânia. Olhei, analisei. Senti o estômago revirar. Eu reconheci meu trabalho nos 3, não integralmente, mas parcialmente. Trechos do memorial descritivo que eu tinha escrito. Soluções técnicas que eu tinha desenvolvido em conversas telefônicas com a Clarice quando ela me ligava pedindo opinião. Desenhos que eu tinha feito e mandado por e-mail como sugestão. Ela tinha pegado meu trabalho, misturado com outras coisas e vendido como se fosse dela. Sim, respondi baixo. Eu reconheço minha contribuição nesses 3 projetos, mas não foram integralmente desenvolvidos por mim. Foram colaborações que minha filha me pediu ao longo dos anos. Eu ajudava, ela assinava. O Dr. Henrique anotou tudo. A senhora tem provas dessas colaborações? E-mails, mensagens, arquivos originais? Pensei. Tenho e-mails antigos, alguns arquivos, mas não guardei tudo. Eu não imaginava que ia precisar. Ele continuou. Dona Beatriz, meus clientes estão considerando entrar com ação judicial contra a Clarice por prestação de serviço defeituoso e propaganda enganosa. Eles pagaram por projetos que acreditavam ser de autoria integral dela. Se a senhora estiver disposta a testemunhar e apresentar as provas que tiver, isso fortalece significativamente o caso. Fiquei em silêncio. Testemunhar contra minha própria filha num processo judicial. Meu Deus! Como é que eu tinha chegado nesse ponto? Eu preciso pensar, respondi. Saí daquela reunião destruída. Liguei para Silvia. Contei tudo. Ela foi direta. Beatriz, você não criou essa situação. A Clarice criou. Ela usou seu trabalho. Ela vendeu como se fosse dela. E agora as consequências estão chegando. Você não é responsável por protegê-la disso. Passei uma semana pensando. No final, tomei a decisão. Liguei para o Dr. Henrique. Eu vou testemunhar e vou fornecer todas as provas que eu tiver. 2 semanas depois, os 3 clientes entraram com ação judicial conjunta contra Clarice Leal Vasconcelos, pedindo ressarcimento integral dos valores pagos pelos projetos mais danos morais. Total, 410 mil reais. A Clarice me ligou no dia que foi citada. Mãe, você fez isso? Você testemunhou contra mim? A voz dela estava carregada de ódio. Puro ódio. Eles me processaram. 410 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro. Eu vou perder tudo. Respirei fundo. Clarice, eu não entrei com processo nenhum. Foram os clientes. Eles descobriram sozinhos. Eu apenas confirmei o que eles já suspeitavam. Ela gritou. Você é minha mãe. Você devia estar do meu lado, mas você escolheu me destruir. Senti lágrimas nos olhos, mas mantive a voz firme. Eu escolhi dizer a verdade. Se a verdade te destrói, você deveria ter pensado nisso antes de me usar durante anos. Ela desligou. O processo correu. Durou 8 meses. Testemunhei 2 vezes. Apresentei e-mails antigos.
Apresentei arquivos, apresentei mensagens de WhatsApp onde a Clarice pedia socorro em projetos e eu mandava soluções prontas. O juiz analisou tudo. No final, deu sentença parcialmente favorável aos clientes. Condenou a Clarice a devolver metade dos valores recebidos pelos 3 projetos. Total, R$ 170 mil. Mais honorários advocatícios. A Clarice não tinha esse dinheiro. Entrou com recurso, perdeu. Teve bens bloqueados, conta bancária, carro, apartamento entrou em leilão, e eu assisti tudo de longe, com o coração partido, porque por mais que ela tivesse me feito mal, ela ainda era minha filha. Mas havia uma última coisa que eu precisava fazer, uma última blindagem, porque depois de tudo que aconteceu, eu não podia mais confiar que a Clarice não tentasse me atingir de outra forma. Procurei um advogado, Dr. Marcelo Cunha, especialista em direito de família. Doutor Marcelo, eu quero fazer testamento e quero deixar muito claro nesse testamento que minha filha não tem direito a nada além da legítima obrigatória por lei. E quero documentar tudo o que aconteceu para justificar essa decisão. Ele me orientou, fizemos o testamento, documentei tudo, o abandono, o asilo, a coerção, o boletim de ocorrência, o uso indevido do meu trabalho, tudo registrado oficialmente num documento que vale juridicamente. Quando saí do cartório com o testamento registrado, senti algo estranho. Não era paz, mas era encerramento. Eu tinha feito tudo o que podia para me proteger. Agora era só viver. E foi isso que eu fiz. Comecei a viver minha vida. Pela primeira vez em 36 anos, sem carregar o peso da Clarice nas costas. Mas o desfecho final ainda estava por vir. E ia acontecer num lugar que eu nunca imaginei. 1 ano e meio depois do casamento, minha vida tinha mudado completamente. Trabalhava como consultora autônoma para 5 escritórios de arquitetura. Assinava todos os meus projetos. Recebia entre 8 e 15 mil reais por projeto. Publiquei artigo em revista especializada. Fui convidada para dar curso de extensão na UFG. Viajei para Ouro Preto. Fiz consultoria. Assinei. Recebi 12 mil reais. A Clarice, por outro lado, tinha perdido tudo. O apartamento foi leiloado para pagar a dívida do processo judicial. Ela se mudou para a kitchenette no setor Campinas. O escritório fechou. Não vinha cliente. Arrumou emprego como arquiteta júnior, ganhando 4 mil reais por mês. Ela, que ganhava 30 mil. O carro foi vendido. Andava de ônibus. As roupas de marca sumiram. Soube disso pela Helena. Dona Beatriz, a Clarice está vivendo no mínimo, sozinha, sem amigos, apagada. Senti pena? Senti. Sou mãe, mas não senti culpa. Eu não fiz nada além de dizer a verdade. 2 anos depois do casamento, a campainha tocou. Era a Clarice, mais velha, cabelo grisalho aparecendo, olheiras profundas, roupa simples. Mãe, eu vim pedir perdão. Voz tremendo. Eu usei a senhora. Explorei, menti, roubei seu trabalho e te abandonei num asilo. Lágrimas descendo. Eu tinha vergonha da minha origem. Vergonha de ter mãe professora. Vergonha de não ser tão talentosa quanto a senhora. Então eu tentei apagar. E apaguei a senhora. Ela soluçava. Agora eu perdi tudo. E pior, perdi a senhora. Respirei fundo. Clarice, eu não sei se vou te perdoar um dia. Talvez sim, talvez não. Mas eu não te odeio. Ela me olhou. Eu também não posso voltar a ser quem eu era. A mãe que relevava tudo. Eu não sou mais essa pessoa. Se você realmente mudou, vai ter que provar não para mim, mas para você mesma. Com honestidade, com trabalho real. E se um dia conseguir, talvez a gente tenha algum tipo de relação, mas não vai ser como antes. Ela levantou. Eu entendo, mãe. Parou na porta. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. E eu demorei a vida inteira para ver isso. Saiu. Chorei. Não de tristeza, de alívio. Nos meses seguintes trabalhei, viajei, publiquei mais artigos, dei cursos, fui para a Bahia, conheci o Pelourinho, sozinha, livre. A Clarice tentou reconstruir, voltou a estudar. Fez pós-graduação em restauro. Trabalhou como autônoma, projetos menores, mas assinando só o que era dela. Não voltamos a ter contato frequente. Ela mandava mensagem. Feliz aniversário, mãe. Eu respondia,
Obrigada, filha. Cordial, distante, sem ódio. 3 anos depois do casamento, uma editora me ligou. Gostaríamos de publicar um livro sobre sua trajetória. Aceitei. Passei 6 meses escrevendo. O livro foi publicado. Lançamento em Goiânia. 120 pessoas presentes. E no fundo, a Clarice. Ela comprou um exemplar, me entregou para autografar. O que eu escrevo? Ela respondeu. Escreve o que a senhora quiser, mãe. Escrevi. Para Clarice, que você construa sua história com verdade. Com amor, mãe. Entreguei. Ela leu. Lágrimas nos olhos. Obrigada, mãe. E saiu. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher de 68 anos que sobreviveu à viuvez, à exploração, ao abandono, e tá de pé, mais visível do que nunca. Aprendi que humildade não é invisibilidade. É reconhecer o próprio valor sem permitir que outros apaguem. A Clarice tá reconstruindo a vida com honestidade. Devagar. Não sei se teremos relação próxima de novo. Talvez não. E tá tudo bem. Porque eu não preciso mais dela para me sentir completa. Eu tenho minha vida, meu trabalho, meu nome, minha dignidade. E finalmente, depois de 68 anos, eu tenho a mim mesma. Se você tá passando por algo parecido, eu te digo, não aceita. Você vale mais. Nunca confunda amor com aceitação de abuso. Amor de verdade não apaga, não usa, respeita. E se não respeita, não é amor. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Você não vai acreditar no que acontece nessa próxima história.